Comunico à Casa o resultado da reunião realizada hoje pela manhã entre lideranças da oposição na Câmara e no Senado, referente à instalação da CPI Petrobras. Houve a reafirmação de um compromisso anteriormente assumido entre as lideranças de que se conferiria prioridade à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para que os deputados federais também pudessem participar desta investigação. É legítimo e conveniente que queiram e certamente podem prestar uma grande contribuição no aprofundamento das investigações que se exige para a responsabilização civil e criminal de eventuais envolvidos em desvios, em ilícitos praticados, corrupção, irregularidades na gestão da Petrobras dos últimos anos. Gestão temerária que levou a empresa a uma situação claudicante, com um endividamento exorbitante, a empresa mais endividada do mundo, com mais de 100 bilhões de dólares de dívida, e saltar negativamente do 12º lugar entre as empresas no mundo para o 100º, 20º lugar, com uma queda no seu valor patrimonial extraordinária. Uma queda preocupante. Portanto, o que se estabeleceu? Nós continuamos com os procedimentos necessários para a instalação da CPI do Senado. Não abrimos mão desta alternativa, mas, evidentemente, se em tempo houver a coleta das assinaturas na Câmara dos Deputados, nós transformaremos esta CPI exclusiva do Senado em CPI mista com a participação dos deputados e senadores. Há pouco, a presidente da República, ao dar posse a um dos seus novos ministros, fez referência velada à CPI, insinuando tratar-se de interesse eleitoreiro. Nós queremos rechaçar esta afirmação. Não há nenhum propósito de natureza eleitoral, há o cumprimento de um dever. Afinal, as instituições devem funcionar sempre, e bem, se possível. Um ano de eleição não é o ano para que as instituições sejam paralisadas e deixem de cumprir o seu dever e exercitar as suas prerrogativas. A fiscalização de atos do Poder Executivo e, portanto, a investigação quando da ocorrência de denúncias não é apenas um direito da minoria, é uma prerrogativa da qual não se abre mão em nome do Parlamento. Os parlamentares não têm o direito de abrir mão de prerrogativas que não lhes pertencem, e sim à instituição. Este é o caso. Fiscalizar, investigar é prerrogativa da instituição, notadamente da minoria, que deve ter instrumentos com esta finalidade. Aliás, em determinado momento, quando se ousou no Congresso Nacional impedir que a minoria instalasse uma comissão parlamentar de inquérito, o Supremo Tribunal Federal assegurou esse direito. Como assegura o respeito à Constituição e ao regimento, ao não permitir adendos a uma CPI que possam incluir fatos desconexos. Há fatos determinados que são rigorosamente exigidos pelo regimento da Casa. E qualquer tentativa de inclusão de fatos alheios àqueles que foram determinantes para a proposta de CPI são prontamente rechaçados pela legislação vigente, pela Constituição do país e, se necessário, pelo Supremo Tribunal Federal, se houver necessidade de recurso à Suprema Corte. Tenho em mãos, por exemplo, um despacho do ministro César Belussi que conclui da seguinte forma: escusaria advertir que se perde CPI na investigação de fatos outros que não o determinado, como seu objeto formal, configuram-se-lhe desvio e esvaziamento de finalidade,
os quais inutilizam o trabalho desenvolvido, afrontando a destinação constitucional que há de servir de instrumento poderoso do Parlamento no exercício da alta função política de fiscalização. Nenhum parlamentar pode, sem descumprimento do dever de ofício, consentir no desvirtuamento do propósito que haja norteado a criação de CPI e na consequente ineficácia de suas atividades. Relator César Peluso, decisão monocrática, julgamento em 2006, e no mesmo sentido, relator ministro Aires Brito, decisão monocrática, julgamento em 29/10/2009, exatamente quando da instalação da CPI da Petrobras nesta casa. Portanto, não há, da parte da oposição, nenhuma preocupação com esta suposição de proposta. Me parece que já ela não está em cogitação nesse momento. Esteve. Não há nenhuma preocupação, porque realmente esbarra na Constituição e nós teríamos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Certamente não teremos necessidade dessa providência. Sem prejuízo de que se propõe a CPI para investigar outros fatos, né, se desejarem. Não há por que negar uma assinatura, por exemplo, se houver proposta de investigação de cartéis de metrôs no país. Metrô de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, Salvador, de Fortaleza e de Brasília. Se esta proposta ocorrer, evidentemente, nós não teríamos como recusar a nossa assinatura. Mas, senhor presidente, eu creio que a instalação da CPI da Petrobras é uma atitude do Congresso Nacional que deve ser adotada em defesa desse patrimônio do país, que é a nossa maior empresa. Não há nenhum propósito de atingi-la, não há nenhum propósito de atacá-la. Há sim o propósito de salvá-la, retirando-a das mãos daqueles que eventualmente estejam dilapidando o seu patrimônio. É visível que o patrimônio da empresa está sendo dilapidado há vários anos. E nós não podemos ficar passivamente assistindo à destruição desse extraordinário patrimônio do povo brasileiro, que foi razão de lutas históricas, denominada O Petróleo é Nosso, e outras campanhas memoráveis no país que conquistaram a solidariedade dos brasileiros. Mas, senhor presidente, creio que a CPI se torna agora um fato consumado. Há a conjectura de que o governo pressiona para a retirada de assinaturas, e nós não acreditamos nesta hipótese. Confiamos na respeitabilidade dos que assinaram, contribuindo para o atendimento do pressuposto regimental das 27 assinaturas no Senado Federal. Não creio na hipótese de retirada de assinatura, porque essa é uma hipótese que desmoraliza o parlamentar. E não há razão para acreditarmos que a desmoralização seja a opção de qualquer senador da República. Ao final, senhor presidente, fazer referência a um diagnóstico dos problemas enfrentados pelo setor sucro-alcooleiro no Vale do Ivaí, do meu estado, mas que é recorrente também em outras regiões do país. Um documento elaborado pela Cooperval, Cooperativa Agroindustrial do Ivaí, enumera dificuldades das usinas produtoras de etanol da região e os reflexos da crise vivenciados pelos agricultores, cooperados e funcionários da área agrícola e industrial do setor. Eu ressalto, entre os entraves listados, a elevada carga tributária que incide sobre comercialização do etanol. Atualmente, a alíquota do ICMS chega a 19% em alguns estados e a carga de PIS, COFINS sobre o etanol é de 0,46 litro, enquanto só sobre a gasolina é de 0,26. Um outro entrave diz respeito às limitações de linhas de crédito do BNDES para pequenas e médias empresas do setor sucro-alcooleiro. Não se justifica essa limitação da parte do BNDES,
já que o banco possui recursos para financiar ditaduras na América Latina, aquelas que ainda resistem à modernidade, ditaduras que resistem ao tempo e aos avanços democráticos em todo o planeta. Estas ditaduras são alimentadas com recursos públicos do Brasil, exemplo do que ocorre com Cuba e com Venezuela. Por isso é inexplicável que o BNDES alegue limitações de linhas de crédito a pequenas microempresas do setor sucroalcooleiro no país. Eu solicito a transcrição nos anais da Casa, senhor presidente, da íntegra do documento original da Cooperval, assinado pelo seu presidente Fernando Fernandes Nardini e Elcio Rabassi, que é diretor-secretário. Muito obrigado, senhor presidente.